É desse jeito. Então, mas as pessoas me perguntam, nossa, você já viajou muito pelo continente africano? Não. Eu viajei através dos estudos, dos estudos, do conteúdo. Então, acabei tendo um conhecimento geral sobre o continente. Eu só conheço mesmo Angola. Agora, tipo assim, nós estamos aqui, né? Todo mundo aqui vê, e muita gente vê a África como um país apenas. Na tua visão, por que eles pensam isso? Que a África é só um país? Então, como a gente tá falando, né? Até hoje, né? As pessoas falam. Já me falaram assim, pô, pra vocês terem uma ideia, que é um negócio muito absurdo. Teve uma vez que alguém me falou assim, poxa, mas eu conheci um teu amigo. Eu falei, meu amigo? Qual é o nome dele? Não conheço o nome dele. Mas ele vende lá no centro. Eu falei, mas eu não tenho um amigo que vende lá no centro. Quem será? Não, mas é aqueles teus amigos lá, os teus conterrâneos que vendem no centro. Eu falei, mas eles não são meus conterrâneos. Eles são, acho que deve ser do Ghana, do Mali, porque eu também já comprei algumas coisas do pessoal que vende aí, ambulante. Mas vocês não vieram todos no mesmo lugar? Pô, eu falei, não. Pô, por mais que ele esteja lá, esteja na rua, é africano, cada um tem o seu país. Falou, não, mas vocês vieram todos do mesmo país. Não, então, a África é um continente formado por diversos países. Então, por sinal, a África é um continente que é o maior continente do mundo inteiro, né? Não, é o segundo maior. O segundo maior? Yeah. Não é a África que tem mais países. Maior, não maior em termos de extensão. Sim, maior número de países, sim. Como é que uma pessoa fala que a África é só um país, cara? Não, então, essa aqui Conecte-se conosco. Essa aqui é como a gente está falando, a educação. Né? As pessoas, a educação não é pautada no sentido de instruir verdadeiramente sobre diversos lugares. Por exemplo, aqui no Brasil, aprende-se muito sobre o Brasil. Né? Aprende-se muito sobre o Brasil e muito sobre a Europa, né? Por causa também da ligação que eles têm com a Europa, por exemplo. Né? Então, acaba-se tendo um certo conhecimento privilegiado sobre a Europa do que sobre os outros lugares. Assim também como os estadunidenses também. Tem mais apreensão, tem mais vontade em conhecer sobre o seu determinado país, os Estados Unidos, do que os outros lugares. Então, como se fosse os outros lugares não tivessem povos, não tivessem lugares legais para visitar, para conhecer. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a África, as pessoas só querem fazer safari. Mas nós temos várias outras coisas, né? Mas eu vou lá, vou conhecer leão, vou conhecer girafa. Mas nós temos outros lugares, né? Então dá para explorar todo o resto. Então as pessoas quando ouvem falar sobre o continente africano pensam que nós todos saímos do mesmo lugar. Vamos falar que tudo vai passar por meio da educação. Tudo vai passar por meio da educação. Igual quando trabalha ali, o cara me perguntou, não. Vocês vieram se conheciam todos lá, vieram no mesmo lugar, se conheciam. Eu conheci algumas pessoas que são muito amigos, conheci aqui. O fato de nós vir do mesmo lugar não significa que nós morávamos na mesma comunidade. Sim, assim, as pessoas olham para nós e veem, esses aí moravam em comunidades, igual que aparecia ali na televisão. Não. Aqui, por exemplo, nós que viemos da Lites e o Sejura viemos juntos, tipo, nós se conhecemos lá por causa das reuniões que a gente fazia. Lites? Né? Lites Company. Você não conhece Lites? Você não conheceu da Lites? Pô, é o nosso sofrimento isso aí. Esse é o nosso trauma do Brasil. Então a gente se conheceu lá por intermédio das reuniões que a gente fazia e tudo mais. Inclusive, pessoal, tem lá no meu canal o vídeo da nossa chegada aqui. Né? Eu filmei, inclusive, lembra do ônibus, Sérgio? Então tem lá o vídeo no meu canal até hoje. Um dos primeiros vídeos não, já tinha uns vídeos. Já fazia vídeo? Já tinha uns vídeos assim. Então, como eu falei, né, eu sempre fui da tecnologia, então eu sempre tive os e-mails. Meu e-mail é de 2012.
e tipo, que eu uso hoje de 2012, né? E eu já tinha outros e-mails que eu já perdi a senha e tudo mais. Então, eu sempre fui da internet, sempre tive essa conexão. Foda. Tipo assim, o que as pessoas precisam saber sobre a África agora, assim? Então, Conecte-se em termos conosco. de O Connection Cast está começando cultura, de agora. turismo. Então, Linguagens. então línguas, tem o continente africano ele é diverso, né? Isso depende dos seus interesses. O que é que você gosta sobre o continente? Ah, mas eu gosto que você fale de música. Música, a gente vai indicando alguns países, por exemplo. Hoje em dia se fala muito sobre Afrobeat. Então, Afrobeat. Qual é o país do Afrobeat? Nigéria. Eu quero saber sobre Kizomba, Semba. Qual é o país? Angola. Quero falar sobre Amapiano. Qual é o país? África do Sul. Então, tipo assim, comida, Angola, Cabo Verde, países árabes são muito bons. Mas para quem, por causa aqui, por exemplo, os teus amigos, por intermédio de você, vão querer conhecer o que é comida de Angola. Tá, o que é que vocês comem lá? Então, funge. Por exemplo, eu não como funge. Eu não como funge. As pessoas falam assim, eu não como funge. Não, mas você não come funge porque você está no Brasil? Não. Eu já não comia funge em Angola. Né? Então, tipo assim, olha só, eu sou bacongo. Eu sou bacongo, olha só, eu sou bacongo. Então, tipo assim. Não come funge? Sim, porque, olha só, na minha casa era de manhã, à tarde e à noite. Se você quisesse comer funge de manhã, você comia. Se você quisesse comer no almoço, você comia. Então chega um tempo que enjoa, sabe? Eu enjoei de tanto comer, entendeu? Então, peraí, tu não come funge porque. Não por problemas. Gastronômicos ou... Não, porque me enjoou. Tipo assim... Quer dizer, se eu fazer um bom funge com o Calulu e te chamar... Eu não sei, mas eu já tentei comer. Olha só, eu voltei pra banda. Eu falei, pô, faz muito tempo que eu não vou pra banda. Então, pá, minha avó fez um funge. Pô, mas eu come aqui, então eu falei, caraca, vou comer. Dei uma garfada, sabe? Aquele mano não entrou. Falei... Falei, não, gente, me perguntaram, esse dia me perguntaram, acho que foi o Ramiro que me perguntou, não sei, agora eu não lembro quem me perguntou. Falou assim, tá, você não come funge, então você também, então você come polenta. Não, eu falei, não como polenta também, porque se polenta também remete ao funge. É impossível você falar que você come funge, você não come funge, mas come polenta. Não bate, entendeu? Então, é quase a mesma coisa. Então, tipo assim, eu não como polenta também. Eu já tentei, tá a mesma coisa também. Uma vez eu pedi uma marmita e eu esqueci para pedir sem polenta. Está começando agora. Botaram junto, sabe? Botaram aquele molho em cima, aquele caldo em cima. Pô, eu fui dar uma garfada assim, pelo amor de Deus. Falei, meu Deus. Não consigo. Mas comida, nossa, a África, tipo, como nós somos um povo muito diverso, a gastronomia também é muito diversa também. Muito diversa. Agora, em termos de crescimento econômico, qual o país da África que tu vê que tá crescendo assim, exponencialmente? Então, em termos de crescimento econômico, existem, tem países, por exemplo, tem 2 países que a gente não fala que são os melhores países do mundo para se viver. Para se viver, tipo assim, os melhores países são Maurício e Seychelles, né? São os dois países com maior IDH, com maior PIB per capita, tipo assim, em termos de distribuição econômica, esses são os 2 países. Depois temos a África do Sul, por exemplo, mas em termos de economia, a principal economia hoje são a África do Sul e Egito. Né? Também temos alguns países emergentes também, o por exemplo, Cast está começando a Nigéria agora. É um país
com uma economia boa, mas só que ele peca no PIB per capita, na distribuição desta economia para as pessoas, né? Então tem essa defasagem. Temos países como Botsuana também, que é um bom país, com uma boa economia muito estável, né? Tem um outro país, apesar de ser um país que é comandado por um autoritário, temos a Guiné Equatorial, que também é um bom país, com uma economia também crescente, também muito estável por causa do petróleo. Né? Então, temos outros países que vêm surgindo aí por causa do BRICS também, a Etiópia, por exemplo, por causa do BRICS. Temos outros países como Ruanda, é um bom país também em termos de economia. Então, tem alguns países que são bons por causa da produção do petróleo, por exemplo. Né? Temos países como que é bom por causa do Angola é um país que produz bem, mas com o mesmo problema que tem a Nigéria, né? Com a distribuição desse recurso, né? Que é um grande problema. Mas a Angola está numa das principais economias, está nas 10 principais economias da África, com certeza a Angola está, mas o problema está na distribuição desses recursos. Tipo assim, tu acha que potencialmente a África é um continente que, digamos que abastece a maior parte da Europa e um pouco da África e a Ásia? Se os governantes, a gente está entrando na política, tá? Isso é só tranquilo. Eu falo também sobre geopolítica, tá? Tranquilo. Eu não tenho problema com isso. O crescimento assim da África. Se acha que se os países africanos, os líderes africanos se unirem e tentar produzir mais, tentar fabricar mais e produzir mais coisas da África, você acha que a Europa ou a América ou outros continentes quebrariam? Então, eu não falo que quebrariam, mas... Iam sofrer, no caso. As principais economias do mundo, elas não dependem em si, na sua produção em si, não dependem do continente africano, né? Mas, como você falou e muito bem, o continente africano precisa olhar para si, né? Precisa olhar para si. Nós somos o continente mais jovem. Em termos de idade, média de idade, nós somos o continente mais jovem do mundo. Então, se a gente precisa olhar, sim, a gente precisa olhar para nós, para resolver os nossos problemas. É que o africano depende muito da importação. Angola importa até tomate. Nosso solo é tão fértil que a gente não teria que importar tomate. Até tomate, cebola, nós produzimos, porém o nosso problema é necessariamente de nós darmos oportunidade aos nossos produtores agrícolas, né? A nossa população que produz, porque um país não sobrevive de importação. Senão, por isso que Angola é um dos países com maior número de inflação do mundo, a nível do mundo. Nossos produtos do campo são muito caros, né? Por quê? Porque tem produtores, né, que produzem, mas não tem como escoar esses produtos. Primeiramente porque o governo não ajuda na escoagem desse produto, não ajuda nos financiamentos desses produtores, né, nos créditos e tudo mais. É muito difícil abrir uma empresa em Angola, porque é uma burocracia danada você abrir uma empresa em Angola, porque o governo, em vez de facilitar os meios de produção, é muito difícil. Como que você quer ser um país do primeiro mundo se a educação é difícil, a saúde é difícil, a economia é difícil? Os pequenos produtores acabam morrendo por causa disso, né? Como que o povo de Benguela, por exemplo, da Huila, que produz no interior, vai escoar para grandes cidades? Se as estradas estão esburacadas, se os produtores não recebem o incentivo do governo. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo da China.
os chineses produzem produtos do campo, por exemplo, é obrigação do governo dar assistência para que esses produtores escoem seus produtos do campo para as cidades. Então, o governo que dá essa assistência. Por isso que os produtos lá do campo são baratos. A alimentação é barata. Né? Então, as pessoas estão procurando comida no lixo. Né? Como é que nós vamos crescer? A assistência do nosso país só chega. Agora vai ter assistência. Se procurar assistência de TPA, alguns dos governos já estão procurando comprar montas. Não, então, o grande problema do nosso país... Tá ligado? Sim, o grande problema do nosso país, eu vou falar aqui abertamente, é achar que os governantes achar que o povo tem obrigação, né, de venerar eles, de exaltar eles. É muito pelo contrário. O governo que tem a obrigação de servir o povo, não o contrário. Não é o povo que vai servir o governo. Então, eles querem ser... Eu vi uma vez... Esse nem é só o problema de Angola, tá? O pessoal vai falar, não, é Angola que tem esse problema. Não, eu acompanho a política... países africanos, por exemplo, teve uma vez em Moçambique, a pessoa teve um político de Moçambique falando assim, estamos inaugurando aqui um chafariz. Fiquem sabendo que hoje em dia vocês têm esse chafariz por causa de nós. No tempo colonial não tinha. Vocês têm que... isso aqui não é política. Você tem que fazer com que essa água chegue até a casa da pessoa. Não é que a pessoa tem que acordar cedo, fazer uma fila e ter água. Não, isso não é política. Entendeu? Isso não é política. Então, esse é o problema não só de Angola, mas do continente africano. Eu sempre falo isso. O problema é do continente africano. Os nossos líderes que querem que o povo sirva a eles. Né? Por exemplo, agora vai ter eleição. Agora o político vai lá bajular o povo. Só vai entregar arroz. Não, mas o ano inteiro você estava onde? Os 5 anos você estava onde? 5 anos passou. Entendeu? Então esse é o grande problema. E tipo assim... O quê? Vem, filho, vem. Ele... Vem. Vem aqui, vem. Não, não chora, sem chorar. Vem aqui, vem. Ficou emotivo agora. Vem aqui. Vamos apresentar o herdeiro. Passa aqui. Conecte-se conosco. O Connection Cast está começando agora. O que foi? Quer sentar aqui com o papai? Aproveitando aqui nosso intervalozinho aqui, ó. A gente vai tentar dar mais um ralo ali pro nossos convidados, né? Quem estiver na live ali, compartilha a live para o pessoal ali de casa, né? E dizem que o Ismael tá aqui, a gente está conversando muita coisa ali legal sobre o continente africano, né? E se tu quiseres saber mais sobre a África, já sabe, né? Só chega aí, para daquele jeito e a gente vai falar mais um pouquinho sobre a África do jeito que é, né? Sobre a África do jeito que é. Tranquilo? Bora. Então conheçam o herdeiro do... Bota só um pouquinho d'água aqui, por favor. Do Ismael. Como é que é o nome dele? É igual o teu. Miguel. Deixa eu chorar. Deixa eu chorar ainda por cima. Miguel. Aqui, ó, o carrinho. Miguelzinho. Vai chorar. Miguel é um grande nome. Papo reto. Maior anjo do mundo. Então, Miguel é o arcanjo. Maior anjo do mundo. Depois vem o Gabriel. Ismael é um anjo também, né? Não. Ismael é o quê? Ismael é o primeiro filho de Abraão. Abraão. Ismael é o primeiro filho de Abraão. Com a Agar. Agar era uma egípcia, né? Era a servidora dela. Eu já vi essa série de Abraão, mas eu não... É africana. Agar é africana. Sim, mas o Abraão não é africano, né? Não. Abraão
Naquela época eles chamavam Conecte-se conosco. O Connection Cast está começando hebreu, né? agora. Hebreu é israelense? Uhum. Israelita. Eram os israelitas. Tá. Deusito. Então, tipo assim, tu, na tua visão, como a colonização afetou o descrescimento ou o atraso dos países africanos, principalmente na parte da exportação, da produção, A escravidão. A escravidão ou a colonização? Escravidão. E colonização é a mesma coisa, não? Não. É porque a escravidão veio primeiro, depois veio a colonização. Quando a escravidão foi considerada um crime, né, que foi extinta a escravidão, veio a colonização, né? Daí começamos a ser colonizados. Já não eram mais vendidos. Antes éramos vendidos para as Américas, vimos para as Américas, com a escravidão. Isso. E depois o processo de colonização é interno do continente. Tá, deixa eu ver se eu entendi a diferença. Qual que é a diferença exatamente da colonização e da escravização, da escravidão? Então, o processo de escravidão durou até 1484, né? Antes da Conferência de Berlim. Né? Depois desse período, aí a colonização em si foi o processo na qual os portugueses estiveram lá e já não éramos mais vendidos. Né? Mas então, ainda éramos escravos? Não, éramos colonos. Colonos? Éramos colonos de Portugal. Então, ou seja, quando o período de escravidão começou a ser considerado, a venda para o exterior começou a ser considerada como um crime, um crime de comércio, né? Aí sim parou a escravidão e começou o processo de colonização, ou seja, também que foi um processo contínuo, né? Não teve uma pausa. Conecte-se conosco. O Connection Cast está começando agora. O processo isso, só pararam de ver a venda e depois começamos a ser como forma de uma colônia, né? Ou seja, os hábitos, os costumes começou a ser mudado. Isso, exatamente. A Igreja Católica, essas coisas. Não, isso já existia no tempo da escravidão. Isso já existia no tempo da escravidão. Que inclusive, por exemplo, a Gingambandi, por exemplo, né, foi batizada no tempo da escravidão e não da colonização. Ela foi batizada na Igreja Católica? Sim. É? A Gingambandi foi batizada com o nome de Ana. Ela teve o nome de Ana Souza. Ana Souza? Ana de Souza. Nossa, eu não sabia. Não sabia? Nada. Eu não sabia, velho. A Gingambandi foi conosco. O Connection Cast está começando Zingankuvo, agora. por exemplo, mudou lá no Reino do Congo, mudou para João I. Zingankuvo? Então. Era um rei do Congo? Era o rei do Congo. Você não estudou na história? Você tá mais ligado? Não, história da Angola não precisa ser. Não sei nada. Mas aí é que tá, cara. Se você for procurar a história da Angola na internet, não tem nada, tá ligado? Não tem muitos artigos disponíveis pra saber, entendeu? E nem aí eu queria fazer uma pergunta sobre, tipo assim, na tua visão, existe a tentativa de apagar uma história toda da África? Sim. Tá ligado? Aí tá, prova sobre nós. O apagamento da história do continente africano, ele é contínuo, né? Ela continua até nos dias de hoje. Né? Por isso que, por exemplo, quem produz materiais didáticos tem uma certa dificuldade para encontrar, porque assim, o conhecimento sobre o continente, a transmissão do continente africano, a transmissão do conhecimento, ele é dado de forma oral. Se deu muito de forma oral. Não quer dizer que nós nunca tivemos escrita. Tivemos escrita. Na escola era assim, de forma oral? Não. Nas escolas não. Não. Na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Não, claro. Nas escolas não. Nas escolas é forma... Não, eu falo no continente no geral. Né? Então, o colono
as grandes potências ocidentais sempre nos venderam como um continente sem história, sem conhecimento. Que inclusive, não sei se vocês conhecem o massacre que aconteceu na Namíbia, em que muitos namibianos foram mortos, das tribos indígenas foram mortos, e inclusive surgiu como forma de ciência isso, né? Ou seja, foram mortos, foram em massacre por os alemães, e esses crânios foram levados para a Alemanha. E lá na Alemanha foram produzido um estudo dizendo que o crânio do africano era diferente porque tem um crânio diferente porque é analfabeto, porque ele é macaco, ou seja, eles produziram uma ciência totalmente errada, né? De dizer que nós não tínhamos conhecimento, mas nós temos conhecimento. Ou seja, era só uma forma de diminuir, minimizar quem nós somos, quem nós éramos. Então, e esse conhecimento durou por muitos anos. Conforme até hoje, a gente fala assim, por exemplo, na escola, não sei se o Sérgio ele percebeu, na escola quando nós chegamos, nós juntávamos em grupo, quando nós íamos dar alguma sugestão, a nossa forma de abordagem não eram aceites. Aqui não, né? Os colegas não aceitavam meio que nós não aceitamos. Não, ele fala, não, eu acho que a tua ideia não é boa, a tua ideia não é, entendeu? Então esse parte do pressuposto do quê? Do que nós não temos conhecimento necessário para produzir ciência. Então, ou seja, se a gente for estudar a fundo, a ciência foi produzida no continente africano. A matemática, a geometria, a medicina, a arquitetura. Então, essas ciências surgiram no continente africano. Mas as pessoas falam que esses conhecimentos são conhecimentos europeus, eurocêntricos, mas não é verdade. Os gregos, os romanos estudaram no continente africano, estudaram no Egito, né? E eles transcreveram os manuscritos egípcios e transformaram em gregos, em romanos. E isso foi produzido dizendo que o continente africano não era capaz de nada. Nós não somos capazes de nada. Então, isso continua a ser reproduzindo, dizendo que nós não somos ninguém, nós não temos nada, nós não sabemos de nada. Mas isso é pelo muito contrário. Então, Conecte-se conosco. O Connection Cast está começando agora. Muitos dos conhecimentos que nós temos hoje partiu no continente africano. Por exemplo, a arte das nossas mamães parteiras, né? Por exemplo, a medicina tradicional, de onde é que veio? Esse conhecimento de onde é que veio? Por exemplo, antes dos europeus conhecerem a cesárea que nós fazíamos, que as nossas mamães faziam, a Europa tinha uma alta taxa de mortalidade infantil no parto. As mulheres morriam muito no parto. Por quê? Porque eles não tinham higiene, sabe? Eles não limpavam os bisturis, os problemas, sabe? Não limpavam as coisas, então não tinham cuidado. Então, as mulheres morriam muito durante o parto na Europa. Quando eles conheceram a tática, as técnicas africanas, eles mudaram a forma de isso na Europa. Inclusive, a Europa cresceu devido aos africanos, devido aos mouros. Conhece quem são os mouros? Os mouros são os árabes africanos do norte da África, que partiam mais ou menos do Egito até Marrocos. Então, os mouros mudaram a forma da Europa. Como é que a Europa não tinha higiene, né? não tinha um banheiro, né? Tipo, o banheiro ficava dentro de casa e eles não tinham nem sistema e eles acabam se contaminando tudo, né? Por exemplo, nós vimos na Olimpíada de Paris. Vocês viram o que passou no Rio Sena? Que eles tentaram descontaminar tudo não conseguiam. Por quê? Porque o esgoto deles vai diretamente no rio. E isso na África não existe.
Entendeu? Isso na África não existe. Cara, quando em Angola eu bebi água diretamente do rio. Entendeu? Então isso na África, se você ir nas nossas aldeias, nenhuma casa só as necessidades vai deságua diretamente no rio. Porque no rio é onde você pesca, onde você lava, onde você pega água, é onde você faz tudo. Então na Europa não tem isso. São todos sujos. Entendeu? Então a África mudou muito a visão da Europa. A Europa é hoje, graças aos mouros. Os mouros eram o quê? Africanos. Mas isso ninguém vai te falar, isso você não vai estudar. Né? Se você não pesquisar, se você não correr atrás, você não vai ter esse conhecimento. Entendeu? Então, quando as pessoas falam assim, mas vocês africanos, vocês não produzem nada, eu falo, você sabe da história? Entendeu? Você não sabe da história? Exatamente. As doenças, o sarampo, as doenças da pele infecciosas, foram eles que levaram para o continente africano. Todos eles, as navegações, eles sempre vinham doentes. O Connection Cast está eles sempre começando vinham agora. doentes, chegavam no continente africano doentes. Né? Por exemplo, o Vasco da Gama, as pessoas falam, o Vasco da Gama, ele que descobriu a rota para a Índia. Nada, ele não viajou sozinho. Né? Ele foi... Ele era o capitão, é? Sim, ele fala que ele que descobriu a rota da Europa para a Índia, né? O caminho para... Não, ele chegou em Moçambique. Ele estava perdido. Foram moçambicanos que indicaram ele o caminho, chegou na Tanzânia, parou, teve os dois navegadores da Tanzânia que levaram ele para a Índia. Porque Tanzânia para a Índia é perto. Então, ele não chegou lá, mas essa parte da história... Ninguém conta. Entendeu? Então... Essas embarcações, os africanos sempre faziam as embarcações para outros lugares. Né? Sempre teve embarcações para outros lugares. Então, falar descoberta do novo mundo, foram os portugueses? Não foram os portugueses. Porque os africanos já tinham contato, inclusive tem estudos que mostram isso, que já tinham africanos contato entre os indígenas africanos com os indígenas aqui das Américas. Muito antes dos Cristóvão Colombo, do Diogo Cão, do Vasco da Gama, entendeu? Já tinham contato. Se a gente for ver, o pessoal que é, por exemplo, indígena, vai dizer isso, que tem uma relação muito grande dos indígenas africanos com os indígenas brasileiros. Onde é que saiu essa relação? Surgiu do nada? Claro que não. Conhecimento da medicina. Sim, o conhecimento da medicina, a ancestralidade. Então, tipo assim, esse conhecimento já é de há muito tempo, né? Mas só que as pessoas não... A educação não fala isso, né? Só querem falar da pobreza do continente africano. Tu fez um conteúdo semana passada ali sobre essa nova novela que tá ali A Nobreza do Amor. A Nobreza do Amor. A música, eu reparei que a música daquela novela até fala sobre Angola, Benguela, Cabinda. O que eles estão a tentar trazer naquela novela exatamente? Porque, eu não sei, se calhar porque eu não acompanhei o primeiro episódio nem nada, mas eles estão, sei lá, eles iam tentar trazer uma história meio que da África, mas parece que eles estão... Não, então, o que está acontecendo na novela... Conosco. O Connection Cast está começando então, essa agora. música é de Jorge Benjor, se não me engano é de 74 ou de 70 e 80, se não me engano. Era brasileira? A música é brasileira há muito tempo já. Né? Então, Jorge Benjor, acho que é um dos músicos brasileiros que sempre trouxe a africanidade nas suas músicas. Sempre trouxe a... Escolha aqui. Isso aqui. Escolha aqui. Então sempre trouxe a africanidade nas suas músicas. E essa novela, eu acho que é um ponto, uma virada de chave muito grande na teledramaturgia brasileira. Porque a abordagem da novela ela é muito diferente das que vinham tempos atrás. Né? Por exemplo, nós conhecemos aqui novelas, confesso que teve uma grande parte da minha vida influenciada pela minha mãe,
né, pelas minhas tias, que eu via muito novela, Escrava Isaura, por exemplo, como é que eram os africanos, Chica da Silva, como é que eram os africanos na novela. Não tinha aquele rigor para saber como é que eram os africanos, como é que é o continente africano, como é que os africanos se vestiam. Então sempre viam os africanos em lugar de serviência somente. Então, o africano que é escravo, o africano que é empregado, o africano que... Conecte-se ou seja, conosco. sempre assim. O Connection Ou o Cast negro está que é começando escravo. agora. Então, era sempre essa visão. E essa novela tem sido uma virada de chave muito grande, mostrando uma África totalmente diferente, trazendo aspectos da cultura africana, da gastronomia africana. Já falaram, por exemplo, do calulu, por exemplo, na novela. Já falam umbundo na novela, falam quimbundo. Tá, mas aí tipo, são atores brasileiros? Tem atores africanos, tem o Licínio, um grande abraço aí, Licínio, é meu mano aí, eu já troquei ideia com ele, muito bom. Um forte abraço aí, Licínio. A Jasmine também, que é outra angolana também, que está na novela também. Tem angolanos na novela? Tem 2 angolanos na novela também. Tem 2 angolanos, tem o... Acho que o nome dele... Tem o nome dele... Ele é da República Democrática do Congo. Eu sempre confundo, eu sempre erro o nome dele. É da República Democrática do Congo. Tem o rei Caimã, ele é da Guiné-Bissau. Né? Então tem atores africanos na novela. Nossa, tem músicos, tem músicas que é de uma cantora moçambicana também, que tem um grupo moçambicano, tem algumas músicas do continente africano no geral, assim, que é muito bom, que é uma mistura, uma mistura do continente africano no geral, né? Alguns aspectos das vestimentas, né? Dos figurinos, da caracterização. A caracterização é muito boa da novela, o figurino muito bom. Eu fiz o vídeo, fiz 5 vídeos já da novela. Nossa, você foi muito fundo ali buscando as fiz 5 vídeos. Inclusive vai sair mais, vai sair agora com a Jasmine, que eu gravei junto com ela, que ela é a atriz da novela, e que a gente gravou juntos. Conecte-se conosco. Tipo o assim, Connection Cast os está meus começando conteúdos agora. hoje. Nossa, os atores me seguiram da novela. Lázaro Ramos compartilhou meu vídeo. E eu, nos bastidores, assim, nas mensagens, tenho trocado mensagens com muita gente, assim, muito bom, muito bom. Os figurinistas, né? Muito bom, muito bom. Foi um trabalho. Depois eu vi os stories delas antigos, né? Que foi um trabalho de pesquisa muito profundo. Eles estudaram, fizeram palestras, tem consultores da novela, tem consultor de um guineense, se não me engano, e de um, acho que São Tomense, se não moçambicano, que eu sei, guineense, que tem um consultor da novela. Qual é o ponto principal deles? Eles estão a trazer mais ancestralidade? Tipo, ancestralidade. Mais alguns países mais fortes, assim? Qual dos países mais fortes que está representando, assim, mais representado? Então, o reino de Batanga é um reino fictício, né? É um reino que não existe. Então é tipo Wakanda. Então é um reino fictício, mas eles pegaram várias referências. Eles pegaram as referências do povo Yorubá, da Nigéria. Eles pegaram do Zulu, por exemplo, da África do Sul. Eles pegaram vários povos para falar da novela. Então você vai vendo na linguagem, tem linguagem de Angola, como eu falei, umbundo, quimbundo. Então eles estão pegando uma novela muito bem escrita, muito bem escrita. Vale a pena acompanhar. Eu tenho acompanhado, eu tô acompanhando todos os episódios que já devem estar na Globoplay ali, né? Tá no Globoplay. Eu assisto todos os dias, só hoje que eu não tô assistindo porque tô aqui. Tá acompanhando também? Da princesa. Vou começar a acompanhar. O Tonho, isso. O Tonho. O Tonho. Então, tipo assim,
Falando um pouco mais sobre a construção da visão do povo fora da África, que tem Da diáspora. da diáspora. Como podemos aprender a enxergar a África de uma visão mais diferente, assim? Então, Agora. eu vou parte do ponto de uma frase do Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah disse assim: eu não sou africano porque eu nasci na África. Eu sou africano porque a África nasceu em mim. Então, ou seja, isso independentemente do lugar que você nasceu, se a África nasceu em ti, então você deve se considerar um africano. Então, isso vale para o povo da diáspora, né? Porque nós tem muitos africanos que nasceram no continente africano, mas não se enxergam como africanos. Né? Não tem essa visão, sou africano. Não, falo, não. Às vezes fala, não, eu não sou daqui, a África é muito estranha, a Angola é muito estranha. Eu preferia nascer na Europa, em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, enfim. Né? Então, tem essa visão, assim, dos africanos. Mas eu falo assim, para quem gostaria de conhecer muito mais sobre o continente africano, começa pelos países que falam português. Né? Começa pelos países que falam português. Porque você começando pelos países que falam português, você, por exemplo, conhecendo quem foi Gingambande, por exemplo, quem foi Mandume, quem foi Equique, quem foi Mutuyakevela. Não só Mutuyakevela, mas também personalidades que sofreram muito. Kimpavita,